Se você está pensando em começar a investir o seu dinheiro de uma forma super simples, segura e com uma rentabilidade que esteja pagando mais que 1% ao mês, eu vou te apresentar 4 CDBs que estão rendendo mais que 105% do CDI e que você pode começar com muito pouco dinheiro. E muito recentemente, a nossa taxa básica de juros da economia aumentou 0,5 pontos percentuais, saindo de 14,25% e chegando em seu maior patamar até o momento, sendo de 14,75% ao ano. E uma taxa alta assim abre janelas de oportunidade incríveis para quem não curte correr tantos riscos assim ao investir o seu próprio dinheiro. E esses 4 tipos de investimentos que eu irei apresentar aqui são super seguros, acessíveis e estão rendendo mais que 1% ao mês. E eles são indicados para quem deseja sair da poupança e buscar uma melhor rentabilidade e também para quem não tem muito conhecimento e está começando a investir pensando nas metas de curto e de médio prazo. Por isso, eu vou te apresentar as melhores oportunidades que estão rendendo até 130% CDI e quais são os cuidados que você precisa ter antes de investir nesses CDBs, pois você nunca deve olhar somente para a rentabilidade. Você precisa avaliar os seus objetivos e para quanto tempo você deseja conquistar. Eu vou colocar a rentabilidade da menor para a maior e logo de cara eu preciso começar falando do CDB do Banco Sofisa, que tem uma rentabilidade de 105% do CDI. Olhando no Banco Data, é possível observar que o Banco Sofisa é uma instituição super robusta, tem um índice de Basileia de 13,4% e o mínimo exigido é de 11% e possui um índice de mobilização de 10,1%, sendo que o máximo adequado seria de até 50%. E quanto menor for esse indicador, melhor. Nos últimos anos, o Banco Sofisa reportou lucros milionários. Isso é maravilhoso para uma instituição financeira, pois gera muita credibilidade para quem deseja abrir uma conta na instituição para ter uma conta corrente e, se possível, uma conta investimento. E há muito pouco tempo, este estava sendo um dos melhores CDBs do mercado, pois ofertava uma rentabilidade de 110% do CDI. Porém, teve algumas atualizações e perdeu 5 pontos percentuais de rentabilidade. Mas ainda se consagra sendo um dos melhores CDBs do mercado, pois oferece a proteção do FGC, tem risco extremamente baixo e liquidez diária. E o valor mínimo para se investir é de apenas R$1 e não existe valor máximo de aplicação. E hoje, com a taxa básica de juros lá em cima, este CDB está em uma rentabilidade de 15,38% ao ano. E, inclusive, se você fosse investir R$100 todos os meses ao final de um ano, você teria uma rentabilidade líquida de R$68, pois já foi descontado o imposto de renda, que para esse caso seria de 17,5% sobre os rendimentos. E a segunda oportunidade de investimento seria a caixinha turbo rendendo 115% e 120% do CDI. Agora, é possível turbinar a sua rentabilidade graças à caixinha turbo que pode render até 120% do CDI. Se você é cliente normal, terá acesso automático à caixinha turbo rendendo 115%, o que seria uma rentabilidade anual de 16,85% ao ano. E se você for cliente do Nubank+, cliente ultravioleta ou ter assinado no Cell, que é o serviço de telefonia móvel do Nubank, você conseguirá acesso automático à caixinha turbo de 120% do CDI, sendo esta a melhor oportunidade do Nubank e possui uma rentabilidade anual de 17,58%. Só que existem algumas limitações que você precisa ter atenção. Tanto na caixinha de 115%, quanto a de 120%, você precisa movimentar na sua conta corrente o valor mínimo de R$900 a cada 31 dias. Se você não fizer isso, a sua caixinha ficará trancada e não será possível realizar novos aportes. Mas, como ela é uma caixinha de liquidez imediata, você consegue sim resgatar o seu dinheiro sempre que for preciso. E além disso, na caixinha turbo, 115% CDI, o valor máximo a ser investido é de R$5.000 e você não consegue fazer novos aportes após você atingir esse limite, mesmo com a caixinha ativa, o que significa que o seu dinheiro continuará rendendo somente os juros sobre juros. E na caixinha turbo de 120% CDI, o valor máximo é até R$10.000. E se você pudesse investir R$5.000 nas caixinhas turbo, ao final de 6 meses você teria o total de R$5.313,72 e investido os R$10.000 nas caixinhas turbo de 120% CDI, você teria o total de R$10.653,66 ao final de 6 meses. É claro que quanto maior for o tempo, menor será o imposto de renda retido e maior serão seus rendimentos líquidos. E o terceiro CDB é o do Mercado Pago, rendendo também 115% e 120% do CDI. O Mercado Pago vem chegando com tudo, pois muito recentemente lançou a sua rentabilidade de 115% CDI e também a de 120% CDI e começou a atrair o olhar da grande maioria dos investidores. E por mais que seja uma rentabilidade bem alta, possui as suas limitações e são um pouco diferentes das caixinhas turbo. O primeiro de tudo é que para você ativar a rentabilidade de 115%, você precisa movimentar R$1.000 na sua conta corrente. Ou seja, receber o salário na sua conta ou simplesmente fazer um Pix de qualquer outra conta para lá. Fez isso, a parte dos cofrinhos começa a render automaticamente 115% e a sua conta corrente ainda ficará rendendo 105% do CDI. E esse é o outro baita benefício do Mercado Pago, que é a conta remunerada.
E a limitação aqui é de R$5.000 investidos para os cofrinhos que rendem 115%. Só que assim, não é até R$5.000 para cada cofrinho que você criar, mas sim o somatório de todos os cofrinhos. Então, se você tem R$1.000 em um cofrinho e R$4.000 em outro, automaticamente você atinge os R$5.000 e seu dinheiro continuará rendendo 115% CDI até os R$5.000. O que foi investido acima disso renderá somente 100% CDI. Ou seja, os R$5.000 ainda continuarão rendendo 115%. O que exceder esse valor irá render somente os 100% CDI. Agora, para você ativar a rentabilidade de 120%, você precisa ser cliente Meli+, e pagar um valor de assinatura todos os meses. O valor limite para investir é de até R$10.000. E a proposta é a mesma. Somou todas as caixinhas e deu R$10.000, o seu dinheiro renderá 120% CDI. Tudo que você investir além deste valor irá render somente os 100% CDI. E como você já está pagando o valor de R$9,90 para ser cliente Meli+, não é necessário movimentar o valor mínimo de R$1.000 para continuar rendendo os 120% CDI. Mas, caso você não seja assinante, essa limitação de movimentação dos R$1.000 ainda é uma verdade para continuar tendo a rentabilidade de 115% CDI ou a conta remunerada de 105% CDI. E diferentemente dos outros CDBs que eu já mencionei, no Mercado Pago você não possui o IOF, que é descontado nos primeiros 30 dias sobre os rendimentos, e esse é o principal imposto que faz com que você não enxergue a rentabilidade do seu dinheiro nos primeiros dias de aplicação. Isso reflete uma leve vantagem, se for comparado os cofrinhos turbo com as caixinhas turbo. E antes de dizer qual é o CDB com a maior rentabilidade do mercado, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, é totalmente de graça e faz com que este vídeo ele possa ser indicado para muito mais pessoas. E o CDB com a maior rentabilidade do mercado seria a do PagBank, com a rentabilidade de 130% do CDI. E para você conseguir investir nesse CDB, você precisa ser cliente novo ou estar inativo, ou seja, sem ter feito nenhuma movimentação ou investimento no PagBank nos últimos 6 meses. E a limitação de investimento é de até R$2 milhões. E o único ponto que eu acredito ser negativo se comparado com as outras contas seria sobre o valor mínimo para investir, sendo de R$500. Nas outras contas digitais, o mínimo é de apenas R$1. Ou seja, você não consegue investir R$500 e R$1, você precisa sempre investir múltiplos deste valor. Então é 500, 1.000, 1.500, 2.000 e por aí vai. Portanto, esse CDB seria mais para investidores qualificados, que podem aplicar valores mais altos a partir de R$500. E caso você investisse R$500 todos os meses neste CDB do PagBank, ao final de um ano, você teria uma rentabilidade líquida de R$ 418,89 com um montante de R$ 6.418,49 acumulados. E agora vamos supor que você já tenha dinheiro investido em algum CDB, porém está rendendo somente 100% CDI. Será que compensaria você resgatar o seu dinheiro de um CDB 100% CDI para reinvestir nesses CDBs que rendem mais? Na minha visão, não compensa, pois você estaria pagando imposto 2 vezes, ou seja, toda vez que você resgatar o seu dinheiro, será aplicado o imposto de renda sobre os rendimentos. E dependendo do tempo que você deixar investido, será descontada a maior alíquota, que seria a de 22,5%. E assim que você investir novamente numa caixinha turbo rendendo 115% ou 120%, por exemplo, seria aplicado novamente o mesmo imposto, fora as limitações que existem sobre o valor total aplicado. Investir é muito mais sobre atingir seus objetivos do que ficar pulando de investimento para investimento de risco baixo, buscando por altas rentabilidades, sem nem entender como funciona o CDB de fato. Mas se eu tivesse que escolher alguma conta digital hoje para movimentações e investir o meu dinheiro de uma forma que não fosse me expor ao risco, seria o Nubank. Mas não olhando somente pela rentabilidade, mas sim pela gama de oportunidades e serviços que a empresa oferece aos seus clientes num só local. Além do Nubank ser uma conta corrente e ainda ter investimento de risco baixo, turbinados e que rendem mais que a poupança, possui ainda uma conta de investimento onde eu posso investir em outras classes de ativos, como ações e fundos imobiliários. E ter isso tudo num único aplicativo é extremamente benéfico, pois você automatiza o seu tempo e não precisa ficar criando contas em outras corretoras de valores para ficar continuando a investir. E se você investe em algum outro CDB que tem uma rentabilidade maior das que eu comentei neste vídeo, aproveite para deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.